quero começar lendo 2 Samuel, no capítulo de número 12, no verso 13 em diante. Sabe, Davi, como outros personagens da Bíblia, ele serve para nós em muitos momentos na nossa vida. Em outra live que a gente fez, nós falamos sobre o aspecto paterno de Davi, que tinha algumas falhas, e essas falhas trouxeram consequências. E nós aprendemos, certamente, já aprendemos a lidar com essa situação que Davi nos ensinou. Aprendemos que nós temos que corrigir as nossas vidas quanto pai e mãe. Nós precisamos nos aproximar dos nossos filhos e aprendemos que a Bíblia não esconde nenhum problema dos seus servos. A Bíblia é a verdade. E se a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus, ela não oculta pontos ou situações que possam constranger um determinado servo do Senhor. Antes, expõe todo servo do Senhor, todas as suas atitudes, porque o Deus que nós servimos é um Deus de verdade e que zela e preza pela verdade. Então, certamente, o Senhor contará toda a verdade sobre aqueles que o servem. O Senhor não tem interesse em ocultar, porque a vida de cada um deles nos ensina. E eu quero até dizer isso para você também. A tua história de vida não está sendo contada ao acaso. Quem está construindo a sua história de vida junto com você é o teu Deus. E nada que Ele está permitindo na tua vida acontece ao acaso. Amanhã você irá saber por que hoje Deus fez tal coisa. Amanhã você irá saber por que hoje Deus tomou tal decisão. O nosso problema é que nós não temos muita paciência para esperar o amanhã de Deus. Nós temos urgência nas coisas que a gente considera ser a nossa necessidade. Nós somos um pouco apressadinhos em tudo que diz respeito às nossas necessidades ou aquilo que nós consideramos a nossa necessidade. O rei Davi, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E a leitura disso, o homem segundo o coração de Deus, não deve ser feita com o entendimento de que ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele era perfeito. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele relatava o seu coração ao Senhor. Ele abria o seu coração, ele rasgava o seu coração. Ele não tinha reservas com o Senhor. Então o homem segundo o coração de Deus é o homem que abre o seu coração para o Senhor e sem medo, porque sabe que o seu Senhor é bom. Então ele abre o seu coração e fala com o Senhor tudo aquilo que ele está sentindo. Então eu preciso que hoje, nesse nosso encontro, você também seja participativo. Amém? Que você também dê a sua colaboração participando. Eu gosto muito de ver o seu nome ali na tela e gosto muito de ver os seus comentários. Gosto muito quando você está comentando, porque esse é sinal de que você está prestando atenção. E o áudio, para mim, é muito importante que eu saiba que você está me ouvindo. Então, sempre corações e corações. Como lidar com a má notícia? A má notícia é sempre uma surpresa. Por mais que a gente de alguma forma esteja esperando uma consequência de uma outra má notícia. A má notícia sempre é algo que nos abala, que mexe conosco. É algo sempre surpreendente. Eu particularmente não gosto muito de surpresas, nem das boas surpresas. Mas há pessoas que amam as boas surpresas, se emocionam. Mas eu particularmente tenho dificuldade com surpresas até positivas. Lido com as surpresas como uma coisa que é muito invasiva ao meu direito de saber antes. O que dizer então das más notícias? As más notícias são mensageiros negativos, abusados, que dizem para nós as coisas sem pestanejar, sem titubear. Eles avisam a má notícia e não tem por você qualquer respeito. Não me refiro às pessoas, me refiro à má notícia. Eu estou personificando a má notícia. Eu estou tratando a má notícia como se ela fosse uma pessoa. E a má notícia, ela é uma abusada, ela é afrontadora, ela é completamente desapegada de emoções. A má notícia, ela chega e nos abate e pronto.
Como lidar com a má notícia? Nosso texto hoje, vamos nos referir a Davi, o homem segundo o coração de Deus. Como ele aprendeu a lidar com más notícias? Lembrando que Davi teve muitas más notícias na sua vida. Ele teve uma má notícia quando ele percebe que os seus irmãos não o tratam como alguém digno. Ele tem uma má notícia quando ele descobre que o rei o enganou e o traiu na sua promessa. Ele encontra uma má notícia quando ele descobre que o seu sogro e rei se torna agora inimigo pessoal dele sem razão. Ele recebe uma má notícia quando ele descobre que esse rei morre juntamente com seu melhor amigo. Ele descobre uma má notícia quando seu filho Absalão se levanta contra ele. Ele recebe uma má notícia quando a sua filha Tamar foi violentada por um irmão. Ele está sempre recebendo más notícias. Mas aqui em 2 Samuel, ele nos dá uma lição de como lidar com as más notícias. 2 Samuel 12, a partir do verso 13. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Essa é a história posterior ao crime cometido contra o marido de Batseba e o adultério com Batseba. Natã então respondeu: sim, Senhor, o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. 2 Samuel 12, 14. Contudo, uma vez que você demonstrou mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, o seu filho, com Batseba, morrerá. Está aqui a má notícia, porque você agiu mal com o Senhor. E você mesmo deu a sentença de um criminoso que mata aquilo que não é dele e rouba aquilo que é do seu vizinho. E a sentença que você deu é de morte, então o seu filho vai morrer. Deus perdoou você, mas o seu filho pagará por isso. Verso 15 de 2 Samuel. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com sua mulher Batseba. Davi suplicou ao Senhor que pousasse a criança, jejuou por ela, poupasse a criança e jejuou por ela, para que, prostrado ao chão, Deus o recuperasse. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse, para que ele comesse, mas Davi se recusou. No 7º dia, a criança morreu. 2 Samuel 12, no verso 18 agora. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo dele, de contar a ele. Não ousaram dizer os conselhos quando a criança estava viva, diziam eles. E se contarmos a ele que a criança morreu, como será? Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu que havia acontecido algo com a criança que havia morrido. E perguntou. Há algo interessante aqui, que a má notícia, ela dá indícios, ela dá informações. É como um terremoto que tem as suas réplicas. Alguma coisa acontece e a gente percebe que o ambiente não está bom, que a coisa não está boa, alguma coisa ruim vem por aí. Assim aconteceu com Davi. Ele ouve o cochicho das pessoas dizendo: alguma coisa aconteceu. Eles estão cochichando e isso não é um bom sinal. E ele então perguntou: alguma coisa aconteceu à criança? Verso 19 de 2 Samuel 12. E eles responderam: sim, ela está morta. A morte é para nós a coisa mais assustadora. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que o Senhor venceu o último adversário que nos ameaçava, a morte, o Senhor está dizendo que Ele venceu o que mais nos dá medo. Algum crente pode dizer: eu não tenho medo da morte, porque na morte me encontrarei com o Senhor. Eu fico feliz com isso, porque eu também não tenho esse medo. Mas ainda assim a morte nos amedronta pelas suas consequências, as consequências que ela deixa nas pessoas. Porque se você for, você resolve o seu problema, mas você deixa um problema para os que ficam. Se você vai, você deixa um problema para a família, você deixa um hiato, um buraco, um vazio. Então a morte ainda nos assusta. Verso 20
De 2 Samuel 12. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos e não entenderam e disseram: enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer? Davi então respondeu: enquanto a criança estava viva, eu jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viva. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Por quê? Porque poderia eu trazê-la de volta? Um dia irei a ela, e ela voltará a mim. Essa palavra de Davi é uma palavra poderosa, é uma palavra forte, porque Davi jejua quando ele recebe a má notícia. Ele clama porque conhece a misericórdia do Deus que ele serve. Nós conhecemos a misericórdia do nosso Deus, sabemos que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. O que nós muitas vezes erramos é por entender que essa misericórdia do Senhor tem que seguir a nossa vontade, tem que se desenhar dentro do nosso padrão de esperança. Nós erramos quando imaginamos que o Senhor tem que concordar com os nossos projetos. Às vezes esses projetos fazem muito sentido, e até para Deus fazem muito sentido, mas nós muitas vezes desafiamos a soberania de Deus, murmuramos e questionamos a soberania de Deus. A criança, filho de Davi, morreu, e Davi então se arruma e vai para o templo, vai adorar o Senhor. Depois ele volta e se alimenta, e ele confunde a todos que estão ao redor. Não é comum que alguém reaja dessa maneira, não é comum que alguém viva dessa maneira e enfrente a morte dessa maneira. Vincent van Gogh, ele disse uma frase muito interessante: nós somos frágeis porque não podemos nos esquecer que as nossas emoções são como capitães sobre as nossas vidas, e nós obedecemos às nossas emoções, e nós nos apercebemos disso depois, mas nós nos submetemos às nossas emoções, disse Van Gogh, porque nós nos rendemos a ela como se ela fosse chefe, líder, capitão das nossas emoções. Nós temos um carrasco das nossas emoções que se chama medo. Na realidade, o medo é um processo de dominação. E as nossas emoções, elas nos controlam, elas nos guiam. Não dá para a gente dizer que não nos emocionamos, que nós não estamos ligando para as coisas, porque as emoções controlam a nossa vida. As emoções são capitães da nossa alma. As emoções são controladoras, têm a rédea dos nossos pensamentos. Não dá para dizer que isso não é verdade. Van Gogh estava certo. Isso é verdade. As nossas emoções são capitães da nossa existência, da nossa vida. Mas nós precisamos pegar as nossas emoções e colocá-las como submisso ao general de nossas vidas. Porque se Van Gogh está certo ao dizer que as nossas emoções são capitães de nossa vida, nós também estamos certos ao dizer que o nosso Senhor Jesus e Salvador é general de nossas vidas. Se a nossa alma é controlada pelas nossas emoções podem ser controladas pelo Deus vivo de Israel. E eu não quero poetizar, eu não quero fantasiar. Eu estou vivendo situações de más notícias quase que continuamente. Eu lido com más notícias, o meu trabalho é lidar com más notícias. E às vezes as más notícias estão no bojo da minha existência, da minha vida. Eu tenho que lidar com más notícias quase todos os dias. Na realidade, essa é parte da função de um pastor, de um líder espiritual em uma sociedade em pecado, lidar com más notícias. A pergunta que eu faço a você é: você sabe lidar com as más notícias? Como você lida com as más notícias? Nós fomos treinados a obedecer ordens e regras comportamentais da sociedade. A sociedade nos amordaçou
em alguns momentos da nossa vida e nos colocou em condição de nos forçar, nos deu regras, normas, modus operandi para muitas coisas na nossa vida. E nós muitas vezes, sem perceber, nós somos ensinados e doutrinados a absorver alguns sentimentos, a relevar outros, a esquecer outros, a nos desesperar diante de outros. Existe, por exemplo, um sentimento comum nas pessoas de que elas têm que sofrer a morte de alguém. Elas têm a obrigação de sofrer a morte de alguém. E se alguém é maduro para enfrentar a morte com maturidade, ele é julgado como frio, indiferente. Porque nós fomos colocados sobre uma espécie de cerca moral e as pessoas querem que as normas sociais, emocionais se estabeleçam sobre nossas vidas. Eu tenho para mim que ninguém é obrigado a sofrer na morte de ninguém. E se alguém é capaz de superar a morte e enfrentar a morte como o rei Davi, ele deve fazê-lo. Se ele sabe elaborar bem a morte, se ele sabe elaborar bem os sentimentos da morte, ele deve fazê-lo. Mas veja como isso é sério. Em um velório, às vezes nós percebemos que as pessoas quase que empurram os parentes e familiares para um sofrimento. As palavras que são ditas em um velório são palavras para comover o auditório, para comover a multidão. Naturalmente, a maioria das pessoas lida mal com a morte ou com as más notícias. Mas você não precisa ser a maioria, você não precisa estar envolvido na maioria. Você precisa aprender a reconhecer as variáveis das nossas emoções e aceitar as variáveis das nossas emoções. Sabe, queridos, nós precisamos entender que qualidade de vida é ser maduro. Qualidade de vida não é ter uma vida perfeita, sem percalços, sem problemas. Maturidade é ter um comportamento adulto diante de qualquer situação. E é tão interessante a gente ver isso, que as pessoas às vezes não sabem lidar com as suas emoções e elas obrigam os outros a não saber lidar com as suas emoções também. E elas querem que você se desabe quando ele se desaba, que você se abata como ele se abate, que você se entristeça quando ele se entristece. O susto dos servos de Davi foi que ele fugiu da rotina. A rotina do sofrimento é: sofro muito com a má notícia da enfermidade, e se vem a morte, sofro mais. Mas Davi usou um processo contrário e isso chocou o palácio. Ele usou um processo da fé e isso chocou o palácio. Porque quando todos esperavam a reação negativa após a reação negativa, ele tem uma reação positiva após a reação negativa. Porque ele fez uma análise das circunstâncias. A narrativa diz que Davi analisou a situação. E ele dá uma frase que é um resultado de uma análise. Você precisa olhar para a sua vida e analisar as coisas, analisar os pontos. A má notícia veio, mas o Senhor diz que se por um caminho vem a luta, por 7 caminhos o Senhor te envia o escape. A Bíblia também diz: não há provação que venha sobre nós que o Senhor não tenha de antemão testado essas provações à medida da nossa fé. E não há luta que venha sem escape. Isso são promessas da Bíblia. O Senhor como que pegou uma fita métrica e mediu a sua força. E Ele mediu o problema para que, chegando o problema, você tenha tamanho para poder enfrentar o problema. Eu quero dizer para você que a sua luta é do seu número. Não é essa frase que a gente costuma usar? A luta é do seu número. A luta que você está enfrentando é do seu tamanho. Ela é exatamente, veste em você perfeitamente. A sua luta não cabe em outra pessoa, ela é sua. Às vezes eu enfrento certas situações e as pessoas dizem: pastor, o senhor não compartilha. E eu digo: mas eu não preciso compartilhar certas lutas, porque elas foram feitas para mim. O alfaiate mediu a roupa para mim, e eu sei que ela veio para mim, é minha luta.
Deixe-me curtir a minha luta. Deixe-me enfrentar a minha luta. Me dá licença para eu ser eu e enfrentar a minha luta. E no momento em que minha luta precisar de compartilhamento, eu irei compartilhar. Mas o Senhor envia a luta e junto da luta o escape. E o Senhor não envia luta maior do que as nossas forças. E o Senhor mediu a luta e me mediu. Então ela é do meu número. E então eu tenho capacidade para superar e passar por cima. Mas se em algum momento essa luta for maior do que o meu tamanho, então eu vou precisar de ombros amigos e eu procuro você. Mas veja, a tua luta é do teu tamanho. E você precisa entender que nós fomos ensinados a sofrer muitas coisas, quando não necessariamente precisamos sofrer. Quantas vezes já estive vendo pessoas forçando a emoção, porque a sociedade espera uma emoção. Você não precisa forçar uma emoção, porque a sociedade espera uma emoção. Você não precisa esboçar emoções. Você pode ser fiel, temente, crente e enfrentar essa situação com maturidade. Então escreva isso no seu comentário aí agora. É importante reconhecer as variáveis das nossas emoções. Escreva isso no seu comentário, na sua Bíblia. É importante reconhecer as variáveis das nossas emoções. Quais são as variáveis? As variáveis são aquelas que estão relacionadas às inconstâncias. As variáveis são as várias opções que uma luta te oferece. A luta te oferece a opção de se amargurar, se entristecer, se abater, se deprimir e lutar. Você tem que fazer a escolha certa. Você tem que fazer a opção certa. E qualquer opção que você fizer será a sua opção, mas terá uma consequência. Então você tem que analisar as variáveis. Se eu tomo um caminho, isso vai dar um resultado. E se eu tomo outro caminho, isso vai dar um outro resultado. O fato é que nunca terei uma opção 100% positiva e nunca terei uma posição 100% negativa. Alguém geralmente pergunta conselhos, pede conselhos a pastores, e a gente tem que às vezes dar uma resposta. As pessoas às vezes esperam uma resposta, mas a resposta é: sempre que você estiver entre duas opções ou mais, saiba, nenhuma delas é 100% boa e nenhuma delas é 100% negativa. Se eu tenho um aviso de que eu tenho que me mudar por causa do trabalho, isso trará coisas positivas, mas também trará coisas negativas. Eu sugiro a você que, ao receber a má notícia, escreva no papel as variáveis. Escreva no papel, porque a nossa mente não consegue perceber. A nossa mente não consegue analisar o que não vê. Ela precisa fazer uma matemática visível. Ela precisa consolidar o abstrato. Ela precisa trazer para o concreto aquilo que é abstrato. E hoje eu estou falando mais como psicanalista do que como pastor aqui, mas eu acho que é necessário para alguém. Então você precisa colocar diante de você do papel exatamente as variáveis da sua luta. Então veja, nem toda notícia é 100% má e nem toda notícia é 100% boa. Então todas as variáveis estão contidas nas duas notícias. Se você recebe uma excelente notícia, você pode estar certo, virão acompanhando as notícias problemas. Se eu achei a pessoa da minha vida e vou me casar com ela, isso até terá variáveis, terei problemas e eu tenho que ser maduro para enfrentar. Casamento é coisa de gente grande. Se nós temos um filho, isso é bênção, mas haverá problemas. É uma vida que você vai ter que cuidar o resto da sua vida. Se você recebe uma promoção, isso é bênção, mas há variáveis. Há pessoas que vão imaginar que você não deveria estar ali, virão opositores a você. Se você cresce, isso é bom, mas se lembre, pessoas muito grandes não passam em certos lugares e pessoas muito pequenas não entram em certas coisas. Então sempre há uma variável para tudo. Nem tudo é 100% bom, nem tudo é 100% mal. Então coloque isso no seu comentário, eu quero ler pelo menos 2. Nem tudo é 100% bom. Nem tudo. Nem tudo é 100% mal.
Nem tudo. Então escreve para que eu leia pelo menos isso, pelo menos 2. Eu tenho que ter equilíbrio. É uma boa palavra da Ana Cristina. Eu tenho que ter equilíbrio. Mas eu não tenho que ter, preste atenção, eu não tenho que ter jogo de cintura. Não confunda jogo de cintura com habilidade para resolver problemas. Jogo de cintura é andar de acordo com o jogo. É se mover de acordo com o jogo. É hipocrisia. Jogo de cintura é você estar bem quando tu está bem, mal quando tu está mal, para poder agradar a todos. Isso não é positivo. Você tem que ter estrutura de enfrentamento, maturidade de enfrentamento. Nem tudo que vem a mim é bom, é 100% bom. Nem tudo que vem a mim que é ruim é 100% ruim. E eu quero dizer para você que é possível lidar com a intensidade das emoções, impondo sobre as suas emoções uma intensidade de racionalidade. Então você pode impor sobre as emoções a sua razão. Então você pode colocar na mesma intensidade as suas emoções, você colocar a sua racionalidade. A melhor maneira de enfrentar as emoções é impor sobre elas o mesmo peso de racionalidade. Você tem que se lembrar que os problemas aparecem porque Deus quer que você aprenda coisas, aprenda a humildade, aprenda reconhecimento, aprenda dependência, aprenda uma série de coisas que vão levar você a um nível maior e melhor de crente. Você precisa entender que a luta vem porque o Senhor está querendo trazer uma promoção para você. Sabe, existem lutas que o orgulhoso tem que abrir mão do orgulho e procurar pessoas. Existem lutas que o prepotente tem que descer do pedestal e aceitar ajuda. Existem lutas que o humilde tem que ser exaltado por alguém. A luta vem para trabalhar o seu caráter. Então a intensidade da luta exige uma intensidade de energia. Então, querido, imprima sobre a luta a mesma intensidade de racionalidade e fé. Coloque sobre a luta o mesmo peso da fé. Como um papel que pretende voar, coloque a luta como um papel que vem em sua direção e você põe um peso sobre ele. O peso que segura o papel da luta se chama fé e racionalidade. Você tem que ter fé no Deus vivo e racionalmente jogar com a mesma intensidade sobre o problema a tua confiança. Tudo sobre a luta pode partir do fato do desejo de Deus querer te levar a um aprendizado e a ver perspectivas novas. Saiba de uma coisa, meu querido, toda notícia terminal abriu uma porta. Toda notícia terminal abriu uma porta. A gente costuma dizer isso com uma frase. A gente costuma dizer a frase, tudo que está sem solução, solucionado está. Ou, aquilo que não tem remédio, remediado está. Existem coisas que são tão fortes e intensas que não há o que fazer, a não ser maduro e enfrentar. E o que é enfrentar se não passar pela porta que a má notícia abriu? Existem notícias que abrem portas e toda notícia terminal abre portas. Se chegamos a um momento onde não há o que fazer, a não ser enfrentar o problema, nós temos que entrar por essa porta, confiados em Deus de que o Senhor é por nós. Às vezes o Senhor não permitirá a solução da luta, porque Ele quer que você atravesse essa porta e cresça, e seja gente grande. A partir do momento em que eu aprendo a desenvolver e a criar situações emocionais, racionais, pesadas o suficiente para se colocar sobre o problema, eu estou sendo usado por Deus. Eu estou agindo como Deus espera que eu aja. Veja a história de Davi que nós acabamos de ler. O menino morre, estado terminal, problema em condição terminal. Problema em condição terminal
abriu uma porta. E Davi agora sabe, eu tenho um filho morto, um filho que amei, mas está morto. Eu vou ao templo, uma porta se abriu, eu preciso caminhar por ela. A porta do ninho vazio, a porta da ausência, a porta da necessidade da presença. Mas a porta se abriu. As coisas que chegam ao fim, toda ação terminal, abriu uma porta para mim. Se alguém disse para você, olha, você tem tal situação e é irreversível. Primeiro eu digo para você, a voz de um homem não deve ser a voz mais forte no teu coração. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus também. A opinião do homem tem força, mas a opinião de Deus tem poder. A opinião de Deus tem força, mas a opinião de Deus tem poder para mudar a opinião do homem. Então, se você recebe uma má notícia, a porta se abriu. E se alguém chega para você e diz, você está em estado terminal para tal coisa, você abriu uma porta, não há como não abrir essa porta e não passar por ela. Agora, o que pode acontecer é você colocar sobre essa porta aberta a presença do teu Deus e andar por ela ao lado do teu Deus. Então, as suas emoções têm que ser dominadas pela sua fé, pelo seu caráter de fé. Se um problema é terminal, uma porta se abriu para mim. E eu tenho que passar por ela, eu tenho que enfrentar. Não há como fugir disso. Mas eu quero dizer para você que o Senhor teu Deus nunca deixará você só em qualquer situação, seja qual for o tamanho da porta que se abriu, de problema ou de luta. O Senhor é fiel e essa porta vem para trazer crescimento para você. Crescimento para você. A palavra do nosso Deus diz que tudo que vem do Senhor, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. E não há nada que vivamos que o Senhor não tenha autorizado. Então, se o Senhor autorizou, é para o seu crescimento, é para você melhorar como pessoa, melhorar como gente, melhorar como cidadão, melhorar como crente, melhorar como filho, melhorar como servo, melhorar como irmão, melhorar como parente, melhorar como pai. Você vai melhorar. E o Senhor coloca essa porta para que você passe por ela e vai melhorar. Agora eu quero dar a você 4 conselhos. Alguém disse que conselho, se fosse bom, a gente não dava, né? Então eu vou falar diferente. Eu vou vender para você 4 soluções. Depois você passa um Pix para mim. 4 conselhos para você enfrentar a dor. E eu quero dizer para você, meu amado, eu estou falando aqui com você hoje porque recebi ontem e hoje muitas más notícias. E o meu coração foi enchido por Deus para compartilhar com você como enfrentar a dor da má notícia. Primeira coisa que você deve fazer ao receber uma má notícia é enfrentá-la como adulto. Anote aí. Primeiro conselho de Deus é enfrente como adulto, não como uma criança. 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. Primeiro conselho para enfrentar dor, enfrente como adulto. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, falava e pensava como uma criança, agia como uma criança. Mas logo que me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Não dá para agir como criança, meu irmão. E quem estiver do teu lado não vai suportar. E não precisa suportar. Você tem que entender que ninguém merece estar do lado de um adulto criança. Ninguém merece conviver com um adulto que mama mamadeira. E ninguém precisa conviver com um adulto que chupa chupeta. Então, meu querido, haja como adulto. Seja adulto, analise o problema,
Veja o problema. Chegue a conclusões de como sair do problema. Tira a cara debaixo do travesseiro, meu irmão. Tire a cara debaixo do travesseiro. Abra essa porta do teu quarto e sai para a vida. Sai debaixo do teu travesseiro, debaixo do teu edredom. Enfrenta a vida. Quando eu era criança, eu fazia coisas de criança, birra. Chorava como criança, esperava a mamadeira. Esperava que o meu grito fosse socorrido. Mas hoje eu sou adulto. Eu resolvo problemas. Eu enfrento problemas. Porque as coisas de adulto são para gente grande. Abre a porta desse seu quarto hoje. Toma o remédio que você tem que tomar. Procure a pessoa que você está com medo de desafiar. Enfrente Golias, meu irmão. Enfrente a vida. Milhares de pessoas em situação pior do que a sua estão enfrentando a vida. Não estão trancadas em casa, nem debaixo de um travesseiro e edredom. Não mandaram apagar a luz. Acenda a luz e saia do teu quarto. Como Davi, arrume-se, perfume-se. Coloque o perfume de Deus em você. Tome o banho das águas do Espírito. Coloque as vestes de um santo e poderoso crente. Abra a porta do teu quarto. Vá para o templo. Adore o teu Deus. E vai resolver a vida. A vida continua. Segundo conselho que eu dou para você. Compartilhe a sua dor com Deus. 2 Coríntios 4,16. Por isso não nos desanimamos, embora o nosso homem exterior esteja desgastado. Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pelos nossos sofrimentos leves e momentâneos, não produzindo para nós uma glória eterna. Assim fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, mas aquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então eu conto para Deus. Eu olho para o meu problema e olho firmemente para o meu Senhor. Então aprenda a compartilhar com Deus e não com o vizinho, meu irmão. Para de ligar para profeta, meu irmão. Para de pedir conselho para profeta. Fale direto com o dono do profeta, com o líder do profeta. O véu foi rasgado, filhão. O véu foi rasgado, você não precisa de intermediário. Para de achar que o profeta vai resolver sua vida. Para de achar que a irmã de oração vai resolver sua vida. Vá direto ao dono do negócio. Converse direto com o dono do céu, com o líder do universo. Ele abriu o véu, ele rasgou o véu, deu livre acesso a você à sala do trono. Você pode entrar confiadamente na presença dele, ele te ouve. Sai do teu quarto, abre a porta e abre a porta do céu e entra para falar com Deus e põe diante dele todas as cartas e abre diante dele o jogo, porque é isso, a única coisa que ele espera de você. Compartilhe com Deus. Para de esperar na oração do papai e da mamãe. Vai orar, filho. Vai falar com Deus, vai pagar um preço. Terceiro conselho que eu dou para você. Reconheça os seus limites e reconheça os limites de Deus. Em outras palavras, Deus não vai fazer o que você pode fazer. Deus não vai fazer o que você pode fazer. Salmo 22, 23 nos diz: não nos menosprezou o Senhor quando nós clamamos no nosso sofrimento. Ele atendeu a nossa voz. Mas eu quero que você lembre, saiba os seus limites, os limites de Deus. E isso significa que Deus não vai fazer o que o seu limite pode fazer. O Senhor chega diante de um morto sepultado e ele diz às pessoas: tirem a pedra. Pera lá, meu irmão. A pedra você tira, o milagre Deus faz. Deus não vai fazer o que você pode fazer. Deus não vai agir no que você pode fazer. Ele encontra com um cego, coloca lodo nos seus olhos e diz: agora procure você água, porque para mim o milagre já está pronto. Eu faço o milagre, eu faço o que você não pode. O que você pode, faça. O que você pode,
Faça logo. Meu querido, Deus vai resolver problemas que você não criou, mas você tem que resolver os problemas que você criou. Lembra-te onde caíste, diz a palavra de Deus, volta às primeiras obras. Lembra onde você caiu e volta e corrige. Há milagres que só acontecerão se você fizer a sua parte. O Senhor quer que você cresça, seja adulto. Girar a pedra do túmulo de Lázaro é com você. Milagre é com ele. Então, sempre que você chegar no seu limite tentando tudo, Deus honrará você fazendo o que ele pode. E o que ele pode está além do que você pode. O que você criou, você resolve. O que Deus vê que você não criou, ele resolve. E por fim, meu irmão, quarto conselho: viva a esperança e não a desesperança. Sabe, querido, se existe uma coisa terrível é viver com gente negativa. Se existe uma coisa terrível é conviver com gente negativa. E agora eu quero falar com crente. Eu quero falar com você que é crente. Você enche a boca para falar de fé e na luta você se enfia dentro do seu quarto. Há uma mensagem dita por meio das suas ações que é mais forte do que a mensagem dita pela sua boca. O que você fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o que você fala. Então comece a agir como um crente, meu irmão. Porque se você fala de fé, e fala para o seu marido, para o seu irmão, para o seu tio, para o seu cunhado, quando tudo vai bem, e quando tudo vai mal, quando a notícia ruim chega, você se tranca no seu quarto, enfia debaixo do travesseiro e pede a morte, então aquilo que você falou foi jogado na lata do lixo, porque você não tem um comportamento atrelado à boca, o seu coração está longe da sua boca, a sua língua está distante do seu coração, então aquilo que você fala com seus gestos, fala tão alto, que as pessoas não conseguem ouvir o que você fala. Então, meu querido, viva a esperança. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8,18, considero todos os sofrimentos que tenho, que não se comparam à glória que nos está reservada. Eu vivo pela fé, meu irmão. Eu vivo pela fé, eu vivo pela esperança, eu vivo pela certeza de um Deus que pode todas as coisas que eu não posso. Então, meu querido, fale e haja como um crente. Tenha as duas atitudes em conjunto. Caso contrário, meu querido, você já está destinado a ser uma vergonha. Você já está destinado a ser uma vergonha e um fracasso. Porque aquilo que você fala tão alto, que ninguém consegue ouvir o que você fala. Eu quero terminar dizendo que todas essas palavras vieram até você, porque Deus te ama.